o título que eu posso dar à nossa fala hoje seria Narrativa, Memória e Políticas de Esquecimento, né? Um diálogo entre Paul Ricoeur, Hannah Arendt e Beatriz Sarlo, né? Acredito que desses autores, talvez o que chame um pouco a atenção de vocês é a Beatriz Sarlo, que eu vou trazer um pouco essa presença dela para conversar com esses dois. E a minha intenção, quando for aparecer algumas categorias da Hannah Arendt, eu trazer mais alguns elementos a mais do que esses que estão no texto. É claro, né, a minha intenção no texto, né, na minha pesquisa com o Paul Ricoeur, que esse tema da memória ele é muito, no meu modo de entender, muito pertinente, né? E o Paul Ricoeur ajuda muito a nos ajuda com ferramentas conceituais a pensar essa questão da memória coletiva, esse dever da memória, os ataques à memória, essa transformação perniciosa da anistia em perdão, né? Então são esses um pouco esses elementos que eu vou trazer para vocês para a gente conversar, e todos eles permeados por um evento histórico político no Brasil, que é a ditadura militar, civil-militar brasileira de 64, tá? Que dura, no meu modo de entender, né, a partir das leituras que eu faço, tendo como aporte teórico o Daniel Arão Reis, que essa ditadura ela vai até 1988. Não é fácil de demarcar isso, mas o Daniel Arão Reis acredita que o findar da ditadura civil-militar brasileira é concomitante à promulgação da Constituição de 88, né, a Constituição Cidadã, que ainda em 85, embora nós tenhamos algumas aberturas, ainda não é o fim da ditadura civil-militar, que pode ser dito como final com a promulgação da Constituição de 88. Então, eu começo a conversar com vocês a partir de um trecho da obra Entre o Passado e o Futuro, da Hannah Arendt, que ela, citando a Isaac Dinesen, ela diz que é perfeitamente verdadeiro que todas as desgraças podem ser suportadas se você as coloca em uma história ou narra uma história delas. E desdobra esse argumento, né, Hannah Arendt, né, dizendo que ela, né, Dinesen, poderia ter acrescentado que também a alegria e a felicidade somente se tornam compreensíveis e significativas para os homens quando eles podem falar acerca delas e contá-las em forma de uma história, né? Então, assim, a questão da narrativa, narrar um evento, é uma maneira de nós deitarmos raízes e nos reconciliar com uma realidade sempre caótica. Então, somente uma realidade caótica pós-Segunda Guerra Mundial, né? E que ainda tem muitas repercussões no nosso cenário político, né? Tem uma frase da Hannah Arendt em Origem do Totalitarismo, que eu gosto muito dela, não porque eu acho ela bela, mas ela é um tanto... Eu gosto o quanto que ela é instigante, o quanto que ela é atual. A Arendt diz em Origem do Totalitarismo que os verdadeiros transes de nossa época só vão ganhar os seus verdadeiros contornos quando o totalitarismo pertence ao passado. Então, os verdadeiros transes, os verdadeiros dilemas da nossa época, eles só aparecem em todas as seus matizes com o fim da ditadura militar, desculpa, com o fim do totalitarismo. E a gente não pode esquecer que as ditaduras do Cone Sul, elas são alimentadas por esses transes pós-Segunda Guerra Mundial. A gente não pode esquecer que pós-Segunda Guerra Mundial nós temos essa polarização mundial em comunismo e capitalismo, né? O mundo passa a vivenciar aquilo que comumente a gente ouvia falar como uma guerra fria, né? Uma guerra ideológica, bélica, de duas grandes potências mundiais, né? Os Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? A União dos Estados Soviéticos, né? E polarização essa que alimentou várias ditaduras no mundo, e no nosso caso aqui na América do Sul, no Cone Sul, alimentou ditaduras como da Argentina, como do Chile, como do Uruguai,
e também como do Brasil, financiada ideológica e financeiramente, por exemplo, pela participação dos Estados Unidos, né? Tem até no livro do, do jornalista italiano, o Hélio Gaspari, que ele fala sobre a aula de tortura, né? Logo quando começa a ditadura civil-militar brasileira, alguns oficiais americanos vêm para o Brasil para dar uma aula para os policiais brasileiros de como torturar, né? Eles pegaram alguns alunos da PUC do Rio e torturaram eles num campo aberto, né, da polícia, mostrando aos policiais como deveria ser torturado. E isso foi a polícia americana que veio no Brasil para ensinar a torturar. Então, esse é um dos elementos. Então, todo esse cenário caótico, falar sobre ele, narrar uma história, ele, de certa maneira, faz com que a gente se reconcilie com a realidade. E se reconciliar com a realidade não significa perdoar essa realidade e aceitar essa realidade. É isso que a Arendt fala, é deitar raízes, é compreender, é realizar esse movimento da faculdade do pensamento, que é essa busca de compreensão sobre o que acontece. Uma busca que é incessante, né? Então, a narrativa, ela tem esse efeito de alimentar, ao mesmo tempo circular. Ele alimenta a faculdade do pensamento, quanto ao mesmo tempo é alimentado pelo pensar. Então, o pensamento ele é narrativo, né? A Arendt ele descreve a faculdade do pensamento como o diálogo sem som do eu comigo mesmo, né? O qual sou eu que faço perguntas, sou eu mesmo que respondo, numa espécie de narrativa. Então, é, o que nós temos sobre essa questão da narrativa e essa importância de tentar se reconciliar é um apagamento desse dever da memória em forma de narrativa no Brasil após 64, né? Porque o que nós temos no Brasil é uma amnésia travestida de anistia. O que nós temos é uma amnésia coletiva que faz com que nós não consigamos construir uma memória coletiva. E aqui eu trago o autor, que é o objeto de estudo de você, que é o Paul Ricoeur, né? A obra do Paul Ricoeur, que eu vou estar trabalhando com vocês aqui, né? Até deveria ter falado isso no início, mas é a memória, história e esquecimento, né? A da Beatriz Sarlo é Tempo Presente, notas sobre o câmbio de uma cultura, e da Hannah Arendt, principalmente, a condição humana. Então, já de início, eu utilizo o Paul Ricoeur para a gente pensar sobre essa diferença entre memória individual e memória coletiva. Paul Ricoeur, nessa obra, na página 141, ele diz que faz uma pergunta, né? Não existe entre os dois polos da memória individual e da memória coletiva um plano intermediário de referência no qual se operam concretamente as trocas entre a memória viva das pessoas individuais e a memória pública das comunidades às quais pertencemos? Esse plano é o da relação com os próximos, a quem temos o direito de atribuir uma memória de um tipo distinto. Os próximos, essas pessoas que contam para nós e para as quais contamos, estão situados numa faixa de variação das distâncias na relação entre o si e o outro. Então, o que o Porriquet vem nos mostrar é que pode haver um lugar entre essa memória individual e coletiva, e quem fica nesse lugar entre a memória individual e coletiva são os outros, são aqueles que narram as histórias para nós e nós narramos as histórias para eles, né? Essa é a memória viva, né? Que não é estanque nem entre o eu individual e nem entre essa pluralidade que às vezes é tão abstrata, né? Esse eu plural, né? Como a Hannah Arendt mesmo critica, esse homem de dimensões gigantescas, né? E no meu entendimento há uma grande dificuldade no pós há uma necessidade, há um dever da memória pós-totalitarismo, e para alguns países do Cone Sul, pós-ditaduras civis militares,
mas que o Brasil ainda não conseguiu compreender a importância do dever da memória. Tá? Então, eu construo aqui uma ideia com vocês que é sobre a vitória do Homo obliovusus, que, no meu entendimento, é uma tipologia humana forjada a partir da maquinaria de políticas de esquecimento. Né? O que eu chamo de maquinaria de políticas de esquecimento? Né? Uma dessas maquinarias é a insistência que nós temos em manter a lei de anistia, que é a lei número 6.683, que foi promulgada pelo ditador, né, João Batista Figueiredo, no dia 28 de agosto de 1979, e que tem como mote exatamente um perdão amplo, tanto dos militares quanto daqueles que perderam cargos políticos, aqueles que tiveram até mesmo cargos em órgãos públicos, como professores de universidades, todos eles foram anistiados. E nós já fomos condenados várias vezes pela OEA, porque nós somos o único país do Cone Sul que mantemos a lei de anistia. A lei de anistia é um prêmio para aqueles que tomaram de assalto o Estado e que mataram, torturaram e estupraram milhares de pessoas no Brasil. Porque a ideia de que ambos os lados erraram é uma ideia um tanto quanto distorcida sobre aquilo que aconteceu a partir de 1º de abril de 64. Porque se nós tivermos guerrilhas, se nós tivermos movimentos contrários, é porque antes o Estado foi tomado de assalto pelos militares que aceitaram o convite da população civil brasileira para que esse espectro do comunismo não rondasse o Brasil, que é, como eu disse, um espectro do comunismo que pairava sobre o mundo como um todo, pós fim dos regimes totalitários. Então, para vocês terem uma ideia dessa questão, o que eu chamo de homo óbvios, né, esse homo obliovusus, seria essa tipologia de um homem que nós, por natureza, nós esquecemos. Né? O Paul Ricoeur, ele vai colocar isso muito interessante, né? Porque nós precisamos o tempo todo criar um diálogo e criar uma negociação com a memória, porque nós não somos capazes de lembrar tudo. Nós devemos dialogar e fazer um tipo de negociação com a memória sobre aquilo que vai ser esquecido e aquilo que vai ser lembrado. Porque nós não somos capazes de armazenar na nossa mente tudo aquilo que se passa como fenômenos históricos, sejam individualmente, seja no terreno coletivo. Então, só que o que eu chamo de homo óbvios seria esse espécie do homem, né? Esse homem esquecedor, né? Que ele é forjado nessas maquinarias de políticas de esquecimento, né? E essas políticas de esquecimento, por exemplo, o filho do Vladimir Herzog, o Ivo Herzog, que é presidente de uma instituição que leva o mesmo nome do pai, né? Lembrando, quem foi Vladimir Herzog, né? Foi um jornalista que foi preso, torturado e morto pela ditadura civil-militar brasileira e que criaram uma história fictícia de que ele teria se enforcado, mas chegou-se à conclusão de que ele foi morto pela polícia depois de sessões de tortura. E até hoje não se investigou a causa da morte. E o Ivo Herzog, o filho do Vladimir Herzog, diz que se o Brasil conhecesse sua história, Jair Bolsonaro sequer seria candidato à presidência da República nas eleições de 2018. Essa foi uma entrevista que do Ivo Herzog deu nas vésperas das eleições de 2018, na revista Carta Capital, e eu acho muito interessante essa ponderação do Ivo Herzog, porque fenômenos como o do presidente Bolsonaro, ele nem seria possível no país que tivesse uma memória viva sobre aquilo que aconteceu em 64. Se a gente ainda hoje pode levantar bandeiras em favor de uma nova intervenção militar, sobre uma pseudo-revolução, é porque nós não somos conhecedores do nosso passado e nós não temos memória coletiva. Esse que é mais ou menos que eu quero
conversar com vocês hoje, né? Então, o que seriam essas políticas de esquecimento que, em conjunto, criam esse homem esquecedor? Elas são variadas. Dentre elas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para três, né? A não valorização dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, né? Que foi criada em 2016, de maio de 2012, pela então presidente Dilma Rousseff, né? Ela cria a Comissão Nacional da Verdade e depois de alguns anos de trabalho, os resultados da Comissão Nacional da Verdade foram engavetados, né? Foi um trabalho árduo de historiadores, de políticos, que ouviram várias pessoas que participaram, né? Na verdade, teve até o caráter, a Comissão Nacional da Verdade teve um caráter de investigador, né? Montando situações no quais as pessoas envolvidas tinham que depor, né? Elas eram intimadas a depor, né? Inclusive o Ustra, né? Ele foi intimado, né, a depor na Comissão Nacional da Verdade. E infelizmente os resultados dessas comissões Nacional da Verdade, o máximo que chegaram até nós foi através de alguns livros que foram escritos, mas os resultados foram engavetados. O que nos chama um pouco a atenção sobre ainda essas forças ocultas que os militares ainda exercem sobre a política no Brasil, que não conseguem, nós não conseguimos avançar sobre qualquer tipo de punição. Para vocês terem uma ideia, não sei quem já teve a oportunidade de ver alguns vídeos sobre a Comissão Nacional da Verdade. Teve uma certa vez, numa das sessões, uma mulher foi depor, ela foi torturada no período da ditadura, e ela convive no mesmo prédio que ela mora com o torturador dela. E ela diz que ela teve que se preparar psicologicamente para ir nessa sessão da Comissão Nacional da Verdade, que ela lembra com muito frescor o que aconteceu com ela. Entre tantas coisas, né, ela foi amarrada num pau de arara, nua, foi introduzido eletrodos dentro da vagina dela até chegar no útero, e ela foi queimada por dentro com choques elétricos. E colocava-se uma bacia debaixo dela porque ela se esvaía em sangue, né? Ela quase morreu por conta desses choques internos que praticamente queimaram ela por dentro. E que quem fez isso com ela mora no mesmo prédio que ela mora e nunca foi julgado, nunca foi sequer levantada a hipótese de algum tipo de punição a essa pessoa. Um outro exemplo, né, de política de esquecimento foi o que aconteceu agora, muito recentemente, com a Volkswagen do Brasil, né, que assinou agora no último dia 23 de outubro, né, um acordo, né, extrajudicial, né, que ela se compromete a pagar, né, 36,3 milhões de reais, tanto a ex-empregados presos, perseguidos ou torturados, como a iniciativa de promoção de direitos humanos, em troca de se não ter mais nenhum tipo de investigação dos envolvimentos da Volkswagen com o período ditatorial, né? A Volkswagen, a exemplo, ela foi criada, né, no período do totalitarismo alemão. Ela criou o carro, o Fusca, que o Hitler prometia um carro popular e barato para a população alemã. Ela prosperou no período do totalitarismo e sempre esteve muito próximo de regimes de exceção, como foi o caso do Brasil. Ela se beneficiou, né, das aproximações que ela tinha com os militares e, em troca, ela dava ao DOI-CODE nomes de funcionários da Vox que tinham algum tipo de envolvimento com a esquerda no Brasil, com guerrilhas, e a polícia entrava dentro das fábricas da Volkswagen, prendia os funcionários sem nenhum tipo de mandato, torturavam e matavam, né? Aí vocês podem até pensar que isso pode ser um ganho, esse acordo extrajudicial. Só que a grande perda é cessar as investigações contra a Volkswagen. O que significa cessar as investigações? Significa mais um artifício para não se construir uma memória coletiva. Porque se você para essas investigações,
gerações futuras não saberão o que, por exemplo, a Volkswagen fez durante o período ditatorial no Brasil, né? Até faço um apelo aqui a quem tiver um dia a oportunidade de comprar carro, não comprem carros da Volkswagen. A Volkswagen é uma empresa que sempre esteve aliado com regimes de exceção, tá? Seja o totalitarismo alemão, seja as ditaduras no Cone Sul. Então, assim, é importante a gente ter noção do quanto algumas empresas lucram com esses ataques aos direitos humanos. A gente viu há pouco tempo o Carrefour, no caso do racismo, né? Acho que a gente tem que ter essa compreensão muito clara, né? E o último caso sobre políticas de exceção que eu trago é o caso muito próximo da gente, né? Ocorrido em agosto de 2019, quando na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, houve a renomeação de uma avenida que deixou de ser chamada de Avenida Doutor João Silva Filho e passou a ser denominada de Avenida João Batista Figueiredo, o nome do último ditador militar brasileiro, né? Eu não digo nem que nesse mesmo período teve uma escola que foi batizada com o nome do Bolsonaro, porque embora nós tenhamos todas as questões envoltas contra o Bolsonaro, ainda nós estamos num regime democrático. Ele foi eleito democraticamente, embora utilize de artifícios de um neofascismo, mas a gente não pode colocá-lo como um ditador a partir do momento que ele não tomou o poder. Foi dado o poder a ele de maneira legítima, e a partir do momento que as nossas instâncias democráticas, como o Congresso e o Senado e o Supremo Tribunal, estão funcionando. Então, mesmo tendo ataques, nós ainda vivemos dentro de uma democracia, né? Então, esses são algumas disso que eu chamo com vocês de políticas de esquecimento. Então, são ações de maneira muito bem formulada que impedem que essa memória coletiva seja construída. Tá? E aí se impede que se fale sobre o mundo, se impede-se que pessoas, no plural, troquem suas experiências sobre como o mundo desaparece. O que eu estou dizendo isso? Né? A partir do momento que uma investigação contra a Volkswagen é interrompida, tira de nós o direito de nós falarmos sobre como o mundo nos aparece. Que mundo que é esse? O mundo que foi permeado por uma ditadura civil-militar brasileira que matou, que torturou, que teve envolvimento por exemplo, de empresas. Por isso que o correto se dizer não é uma ditadura militar, é uma ditadura civil-militar, porque grandes parcelas da população civil contribuíram para esses mais de 20 anos de regime de exceção que nós vivenciamos. Então, a Hannah Arendt, na Condição Humana, ela vai dizer o seguinte, né? Para que as significações do mundo sejam efetivadas, é necessário que se troque experiências sobre o mundo e se fale sobre essas experiências, né? E aí uma citação dela, ela vai dizer o seguinte, né? Cito Arendt. Se alguém quiser ver e conhecer o mundo tal como ele é, realmente, só poderá fazê-lo se entender o mundo como algo comum a muitos, que está entre eles, separando-os e unindo-os, que se mostra para cada um de maneira diferente e, por conseguinte, só se torna compreensível na medida em que muitos falam sobre ele e troquem suas opiniões, suas perspectivas uns com os outros e uns contra os outros. Só na liberdade do falar com os outros nasce o mundo sobre o qual se fala, em sua objetividade visível de todos os lados. É interessante nessa citação, quando a Arendt fala que nós devemos falar uns com os outros e contra os outros, né? Para que o mundo se apareça como ele é, não é necessário ter um consenso. O dissenso também nos mostra o que o mundo é. Mas esse dissenso não é modificar fatos e eventos ocorridos, é ter uma opinião diferenciada sobre os fatos, porque a tentativa de modificar os fatos é uma tentativa de destruir a matéria bruta
a partir do qual a memória é construída. Não se pode, por exemplo, negar que nós tivemos um holocausto. Não se pode negar que nós tivemos uma ditadura civil-militar brasileira. As narrativas que são construídas a partir desses fatos, elas são amplas, mas nós não podemos negar que nós tivemos esses movimentos. Que nós tivemos, por exemplo, a tomada de poder em 64, que Jango foi eleito de maneira democrática presidente do Brasil, e que ele foi destituído do seu cargo. Então, isso é o fato bruto que não se pode alterar. Não se pode, por exemplo, construir um factoide de que o poder executivo estava vago, por isso que os militares tomaram, eles nunca tiveram vagos. O Jango foi expulso de Brasília, né? Ele teve que fugir de Brasília, porque as forças militares estavam avançando, né, contra o palácio do governo, e ele teve que abandonar. Não houve, por exemplo, uma debandada, né? O poder não ficou vago, né? E aqui eu também abro um parênteses para dizer o que é mundo para Hannah Arendt. O que é esse mundo que se mostra como ele é quando nós trocamos experiências sobre ele? O mundo para Hannah Arendt é diferente de terra, né? Terra é esse habitat natural, né? Isso que nos é dado. O mundo, ele é artifício humano. Ele é construído por todas as nossas vivências, ele é construído por linguagem, ele é construído por cultura, obra de arte, leis, instituições, tanto as construções do homem no que diz respeito à tangibilidade quanto à intangibilidade, né? Por exemplo, cultura, linguagem, nem sempre são tangíveis como é uma cadeira ou como é um monumento. Todas essas coisas em seu conjunto é aquilo que a Hannah Arendt fala, o mundo nos une e nos separa, né? O mundo é aquilo que faz com que nós não caiamos uns sobre os outros, né? Que nós conseguimos saber qual é o nosso lugar nesse mundo, e ao mesmo tempo que nos une na linguagem, nos une na cultura, nos une na forma de pensar e de compreender as coisas. Então, só que esse mundo só se torna o que de fato ele é quando a gente fala sobre esse mundo. E falar sobre esse mundo é narrar, contar e trocar experiências sobre esse mundo vivido, sobre os fatos e eventos que transcorrem no interior dele. E quando nós atacamos esses fatos e esses eventos, a pergunta que se fica é: o que vai ser narrado? Provavelmente nós vamos narrar ou fazer uma narrativa a partir de uma mentira. Como, por exemplo, em 64 nós tivemos uma revolução, que muitos utilizam o dia 1º de abril para comemorar essa pseudo-revolução. O Brasil é tão interessante em suas histórias, né, que a revolução militar aconteceu no dia 1º de abril, né, dia da mentira, né, são as grandes comédias macabras que rondam o nosso país, né. Foi do dia 31 de março para o dia 1º de abril que os militares tomaram o poder, né. Então, continuando aqui, né, a gente pode dizer que um dos vetores do método narrativo, né, tão caro, por exemplo, a filosofia do Paul Ricoeur, do Walter Benjamin, do Primo Levi, né, que permeia as suas obras sobre a Beatriz Sarlo, né, sobre a importância narrativa, né, é conceder voz àqueles que vivenciaram os horrores nos campos de concentração, nos porões da ditadura. Essa prática, né, muito forte pós regime totalitário nazista, essa prática tinha como mote principal fazer com que os anos não fossem capazes de apagar da memória individual e coletiva o que se passara no interior das zonas de anomalia, né? Eu chamo aqui zonas de anomalia, utilizando um termo do Agamben, né? Que são exatamente o que, né? Essas construções de espaços no qual a lei deixa de prevalecer, aonde um indivíduo é capturado e se pode fazer qualquer coisa com ele. E não é à toa que o Agamben fala que na contemporaneidade o campo de concentração ele se metamorfoseou, né? Hoje os campos de concentração são as periferias, né?
São os lugares onde que você captura um indivíduo e a lei ela não existe. Onde a polícia pode entrar na casa de alguém sem nenhum tipo de mandato, a gente está falando aqui de periferia, e vasculhar, prender um jovem negro que anda pela rua, ele pode ser abordado pela polícia, ser revistado, né? E isso é uma anomalia, né? Qual que é o direito que um policial tem de abordar um jovem negro dessa maneira? O que que esse jovem está fazendo? Ele é abordado pelo simples fato de ser negro, né? Então, isso que são as zonas de anomalia. Exemplo, por exemplo, um exemplo do rapaz, né? Aquele negro que foi despido e foi torturado num supermercado no ano passado, inclusive as pessoas foram condenadas a mais de 10 anos de prisão. Isso que a Gama chama de zonas de anomalia. E aí eu trago um autor que utilizou muito essa prática de narrar os eventos pós o totalitarismo, que é o Primo Levi. Ele, ao expor a importância que a narrativa escrita possuía para a manutenção da sua memória, ele diz o seguinte, né? 40 anos depois, ou quase, lembro-me de tudo através do que escrevi. Os meus escritos desempenham, assim, para mim, o papel de memória artificial. Nesse sentido, o Primo Levi se viu obrigado a falar no lugar daqueles que não falaram ou não puderam falar. Não puderam falar porque os campos de concentração e as câmaras de gás os calaram. Eles não puderam ter a oportunidade de narrar os horrores que eles passaram durante esses anos do Terceiro Reich. Então, diante do exposto, podemos dizer que as narrativas acerca dos fatos e eventos ocorridos possuem como mote principal legar às futuras gerações as histórias que foram fomentadas a partir de tais eventos, sem que haja distorções ou inverossemelhanças, para que o dever da memória seja concretizado, ou seja, para que haja a exortação a não se esquecer. É por isso, por exemplo, aquela que essa narrativa ela tem uma série de características. Uma delas, por exemplo, é a construção de monumentos, por exemplo, a não destruição de espaços físicos onde horrores foram acometidos. Por exemplo, o campo de Auschwitz, né, o campo de concentração, ele permanece, né, em pé até hoje. Aí alguém poderia dizer, né, por que não se destrói algo que trouxe tantos horrores para a humanidade? É exatamente por isso, é para que as gerações futuras saibam o que aconteceu, que aquilo sirva como um elemento de memória para que saiba o que aconteceu e que não se volte a cometer nada no futuro, né? A gente não pode esquecer que, embora muitos pensando aqui num plano individual, nós temos memórias muito dolorosas, né? Todos nós aqui temos memórias de acontecimentos dolorosos que nós gostaríamos de esquecer, que nós gostaríamos de apagar da nossa lembrança, né? Só que a grande questão, né, é que se nós tivéssemos o poder de apagar essas memórias, muito provavelmente nós cairíamos no risco de aquilo que foi tão doloroso voltar a acontecer. Porque a partir do momento que algo doloroso aconteceu, aquilo serve como aprendizado, serve como direcionador e construtor da nossa individualidade. E se nós esquecêssemos, provavelmente nós voltaríamos a cometer erros iguais, porque nós esquecemos daquilo que aconteceu. E isso no plano coletivo é o mesmo. Se nós apagarmos os vestígios da Segunda Guerra Mundial, da ditadura civil-militar brasileira, o risco que esses eventos voltem a acontecer, ele é imensurável. Então, o Riquet, né, deixar bem claro, não sou um especialista de Riquet me ajuda muito a pensar essa questão da memória, né, a partir de outros autores, então ele é um autor que eu acho muito pertinente quando se fala de memória coletiva, né, e esquecimento. O Riquet inicia a sua reflexão nessa obra que eu chamei a atenção de vocês, né, que eu estou balizando,
um pouco a minha fala, que é a memória, a história e o esquecimento. Então, ele começa essa obra divertindo a nós, né, os seus leitores, de que, embora seja o dever da memória narrativa não permitir que haja esquecimento, é preciso que essa faculdade humana, a memória, abra um campo de negociação com seu adversário antagônico, o esquecimento. Essa negociação se faz necessária, uma vez que, segundo Riquet, abro aspas, quem fixa o olhar no aspecto do passado se torna cego a outro. Então, assim, quando esse estar cego, né, ou seja, nós o alcance tem que ter um alcance, um equilíbrio entre lembrança e esquecimento, pois os homens não são capazes de lembrar de tudo. Por isso, quando a gente mira um aspecto do passado, automaticamente nós esquecemos o outro. Então, a gente tem que negociar o que vai ser lembrado, né? Por exemplo, se você pensar em 20 anos de ditadura civil militar brasileira, nós não lembramos, nós não temos como ter documentos sobre todos os dias que foram transcorridos, mas a gente tem a lembrança, a partir de documentos e de narrativas, dos principais eventos ocorridos nesse período. Então, para Paul Ricoeur, diante dessa questão, dessa negociação que tem que ser realizada com a memória, uma pergunta se faz importante e envolta numa problemática. Em sociedades de massa, cujas principais características são a irreflexão e a apatia em relação a assuntos de interesse comum, quem negocia o que será esquecido e o que será lembrado no âmbito da memória coletiva? Quem seleciona o que deve ser, o que deve esquecer? Quem emudece o que não deve ser dito e faz soar a voz narrativa do que pode ser contado? A grande questão é o seguinte, né? Nas nossas sociedades contemporâneas, que são caracterizadas pela apatia política, pela uma sociedade massa, por um número enorme de informações e pouco conhecimento, quem que vai fazer essa negociação com o que deve ser esquecido e o que deve ser lembrado no campo coletivo? Quem que diz o que é importante ser lembrado? Essa é uma pergunta interessante que nós devemos fazer. E o Paul Ricoeur, nessa mesma obra, ele nos ajuda a tentar responder essa pergunta quando o Paul Ricoeur diz o seguinte: o recurso à narrativa torna-se, assim, a armadilha quando potências superiores passam a direcionar a composição da intriga e impõem uma narrativa canônica por meio de intimidação ou de sedução, de medo ou lisonja. Está em ação aqui uma forma ardilosa de esquecimento, resultante do desapossamento dos atores sociais de seu poder originário de narrar a si mesmo. Então, se toma dos atores que narram a história o poder de narrar, e esses poderes superiores que vão dizer o que vai ser narrado. E aí a pergunta que vocês podem fazer: quem são essas potências superiores? Elas têm várias facetas. Elas são tanto grupos oligarcos de empresários, cúpulas religiosas ou forças armadas apoiadas por civis, né? Para direcionar, né, para tomar essa memória, necessitam tomar dos atores sociais a guarda de suas memórias, transformando-as em algo que não lhes pertence. Temos, assim, abusos de memória, quando estas são coagidas a se direcionar para uma perspectiva que é de interesse de alguém. Abusos que alcançam seu apogeu sobre a forma de esquecimento, o qual se procura institucionalizar através da roupagem da anistia, que é um pseudônimo da amnésia. Então, quando o esquecimento se legitima na forma de anistia, o Paul Ricoeur, vocês bem sabem disso, ele chama isso de uma pseudônimo de uma amnésia. Então, nós temos uma amnésia coletiva quando se invoca o papel da anistia para transformar o esquecimento em algo legitimador, a partir dessa ideia da anistia. Então,
Ao lançar mão do artifício da anistia, deseja-se alcançar o consenso social através da ideia de que, abro aspas, cito por Riquet novamente, a anistia procura, por fim, a graves desordens políticas que afetam a paz civil. Instaurada pelo parlamento, ela visa uma categoria de delitos e crimes cometidos por ambas as partes durante o período de sedição. Então, o que nós temos é que, teoricamente, a anistia ela é utilizada para fechar uma ferida que é muito cara a uma sociedade, para que essa ferida seja estancada, o sangue pare de escorrer. Por quê? Porque é algo que não permite que essa sociedade avance, ela é dolorosa, então se cria uma lei de anistia que se proíbe que se fale sobre aquilo. Né? Então, o melhor o que se tem a fazer é se calar sobre aquilo que aconteceu. Isso é o melhor para o corpo social. Aí vocês vão perguntar, né? Mas então não é benéfico para nós no Brasil uma lei de anistia, já que é uma ferida que sangra? Mas a lei de anistia ela visa a parar que sangue escorra quando ambas as partes têm uma culpa. Não é o caso da ditadura civil-militar brasileira, porque até mesmo autores absolutistas como Hobbes, quem já leu Hobbes aqui, o Leviatã de Hobbes, e ele coloca todo o poder nesse homem artificial que é construído a partir do contrato social. Né? Só que o Hobbes deixa bem claro, quando esse homem artificial ele vai contra o objetivo pelo qual ele foi formado, ou seja, proteger os homens do perigo da morte violenta, quando o próprio Leviatã investe contra a vida dos seus súditos, os súditos podem tomar as armas e destituir esse soberano, porque ele vai contra aos desígnios que fizeram com que ele viesse a ser construído. Então, de novo, o povo toma da sua posse o seu poder, a sua liberdade, e tem o direito de destituir esse soberano. Então, até mesmo Hobbes mostra que, numa situação como essa, o povo tem direito de pegar em armas. Foi isso que aconteceu pós-64. Gosta-se muito de falar que no Brasil teve sequestros de embaixadores, assaltos a bancos, guerrilhas, e eu sempre digo isso, né? Eu gostaria que alguém me provasse que antes de 1º de abril de 64, nós tivemos um sequestro de embaixador, tivemos assaltos a bancos ou guerrilhas armadas. Tudo isso foi um movimento contra, contra, não vou dizer contra revolucionário, não, mas um movimento contra golpista, que foi uma tentativa da população de restaurar os seus direitos civis e políticos. Tá? Então, continuando aqui, né, desse modo, quando se transforma esse esquecimento em anistia, há um embaçamento entre as fronteiras distintivas entre perdão e esquecimento, uma vez que a anistia faz esquecer o que deve ser punido. De novo, te livro por Riquet, ele diz o seguinte, né? A fronteira entre esquecimento e perdão é insidiosamente ultrapassada na medida em que essas duas disposições lidam com processos judiciais e com a imposição da pena. Ora, a questão do perdão se coloca onde há acusação, condenação e castigo. Por outro lado, as leis que tratam da anistia a designam como um tipo de perdão. Então, você não pode utilizar da anistia como um perdão. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte, né? Quem foi torturado, morto, as famílias, perdoou? Como que o Estado pode perdoar? Em nome de quem o Estado perdoa? A Arnaz vai dizer o seguinte, né? O que não se pode ser punido não pode ser perdoado. Então, a lei de anistia faz com que não se possa punir. Então, você não pode transformar
algo que deve ser punido e algo que deve ser perdoado. Perdão não é, isso é um elemento importantíssimo. Perdoar não é isentar o indivíduo das suas responsabilidades. É algo completamente diferente. Perdoar é se reconciliar com a realidade e permitir que o fluxo da história continue percorrer o seu caminho. Não é isentar alguém ou um grupo das suas responsabilidades. Nesse ponto, né, há, portanto, um movimento intencional que procura privar a opinião pública de uma... E aí uma coisa interessante essa citação do Porriquet, tá? De uma salutar crise de identidade que possibilita uma reapropriação lúcida do passado e de sua carga traumática, uma vez que impede o dissenso, oriundo de opiniões conflituosas, vir a ser, condenando as memórias concorrentes a uma vida subterrânea malsã. Ou seja, é da memória, é da narrativa o conflito, a dor, o dissenso. Quando a gente transforma o perdão em anistia e cala a memória, a gente está, inclusive, tirando da memória essa salutar perspectiva de haver conflito, dissenso no espaço público, que é uma característica do espaço público. Não podemos entender o espaço público como um lugar de consenso. O espaço público é um lugar de consenso e dissenso, de opiniões que se aproximam e de opiniões que se distanciam. E aí, nesse passo, é que o Porriquet se aproxima da Hannah Arendt, fundamentalmente no interior do capítulo 33 de A Condição Humana. É nesse passo que a Arendt irá explicar a questão da irreversibilidade, uma das características da ação política, e o poder de perdoar, ou seja, o remédio contra aquilo que não pode ser desfeito. Nesse passo da condição humana, a Hannah Arendt vai mostrar que a ação política ela tem duas características: a irreversibilidade e a imprevisibilidade. Ou seja, a imprevisibilidade, uma vez iniciada uma ação, a gente não tem como prever quais são os desdobramentos de uma ação iniciada. E a irreversibilidade, uma vez feita, aquilo não volta. Né? Não tem como voltar atrás de uma ação iniciada. E aí, os antídotos que fazem mitigar todas essas duas características da ação, né? A imprevisibilidade, a irreversibilidade, é o perdão e a promessa. A promessa é em relação à imprevisibilidade, ou seja, eu prometo, ou um grupo promete que vai tentar alcançar um objetivo e coloca uma ilha de certezas no oceano de incertezas. É o mesmo que dizer o seguinte, né? 4 anos de mandato de um presidente da República é uma promessa que se faz àqueles que votam num candidato X de que durante esse período ele vai administrar uma cidade, um estado ou um país. Agora, se ele vai terminar esses 4 anos, isso ninguém pode ter certeza. Então, isso é a imprevisibilidade. Mas é uma promessa que se faz. Quando se fala que o mandato de alguém tem 4 anos, é uma promessa. Ou ele pode ser destituído, ou ele pode largar o cargo. Por exemplo, prefeitos e governadores têm feito isso de maneira muito recorrente, né? Senadores, deputados, estaduais, federais, vereadores, para concorrer a outros cargos. Então, ele imagina que um candidato agora, ele está terminando as eleições para prefeito, né? Na sua campanha diga o seguinte, né? Eu peço o seu voto, mas daqui a 2 anos eu largo a prefeitura e vou ser candidato a governador. Quem votaria nele? Ninguém. Então, quando ele diz que ele quer ser prefeito, ele faz uma promessa de que os 4 anos ele vai administrar, né? O Dória, mais recente, né? O exemplo mais claro, ele foi prefeito de São Paulo durante 2 anos, largou o cargo para ser candidato a governo do estado, né? Então, isso que eu estou chamando de imprevisibilidade. Então, a gente mitiga essa questão com a promessa. E o outro, que é a irreversibilidade, né?
quando eu começo a fazer alguma coisa, eu não posso voltar atrás, é mitigado pela ideia de perdão. E a Hannah Arendt, ela percebeu que o perdão, embora possa parecer pertencer a um plano transcendental do divino, ele é típico dos homens, né? Os homens perdoam-se mutuamente, né? Então, a Arendt diz que foi uma figura histórica e com uma aproximação divina enorme, que no caso foi Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré, que descobriu que o perdão é uma capacidade humana de se perdoar. E ela diz o seguinte, né? Nós precisamos do outro para exercer essa faculdade de perdão. Ninguém é capaz de perdoar a si mesmo, porque nós não parecemos a nós mesmos. O perdão é da ordem do coletivo. Nós nos perdoamos mutuamente. E aí, qual que é a implicação que esse perdão tem na esfera da política, né? A imbricação, a consequência que isso tem no plano político é que você libera o agente político a continuar agindo. Se você não perdoa, ele ia ficar parado na mesma situação que ele agiu para o resto da vida. O perdão é a liberação do agente para que ele possa continuar agindo. Vejam bem, perdoar é liberar o agente para que ele continue agindo. Não significa que aquele ato cometido por aquele agente vai ser esquecido. Ele precisa ser punido, ele precisa responder pelo seu ato, mas essa punição é uma maneira de permitir que esse indivíduo volte a agir. Exemplo, se alguém, por exemplo, comete um crime, vamos pensar aqui no roubo, um roubo com mão armada, é condenada a 5, 6 anos de prisão, tá? Quando você pune esses 5, 6 anos de prisão, você está, após esses 5, 6 anos, você está liberando o indivíduo para continuar agindo. Sua vida continua. Nós, de certa maneira, há um perdão sobre aquilo. Mas o perdão não significa, então tá, você está perdoado, não vai acontecer nada com você. Não, nós estamos te punindo, a punição é uma espécie de perdão, mas você vai pagar por aquilo que você fez. Tá? Então, você libera o indivíduo a continuar agindo. Tá? E o Paul Ricoeur, ele se aproxima muito da Hannah Arendt nessa compreensão e concorda com ela sobre essa questão da punição. Né? E a Hannah Arendt vai dizer o seguinte, aquilo que os homens não são capazes de perdoar, eles não são capazes de punir. Eu só posso punir, eu só posso perdoar aquilo que eu sou capaz de punir. E certamente a Hannah Arendt está pensando naquilo que ela vai cunhar com o conceito de banalidade do mal, que é o mal sem precedentes na história da humanidade, que é causado sem motivação. O caso emblemático é do Eichmann, né, do oficial nazista, que ela vai assistir ao julgamento, né, depois dele ter sido capturado em Buenos Aires pela polícia de Israel, é levado e se constitui um tribunal internacional. Hannah Arendt vai assistir a esse julgamento e tem toda a controvérsia em torno das anotações, dos apontamentos da Hannah Arendt sobre esse julgamento, quando a Arendt vai dizer que o Eichmann não tinha motivações ideológicas, ele não era um antissemita, ele não odiava judeus. E aí toda a comunidade judaica não concorda com isso, né? Mas como que você pode? Você está diminuindo aquilo que ele fez? Falo, não estou diminuindo, não. Ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Mas nós estamos diante da banalidade do mal. O que é o mal banal? É o mal cometido sem motivação. É um mal burocrático. É um mal que é realizado simplesmente para cumprir ordens. Uma ordem cadavérica que você simplesmente obedece e não discute, não pensa sobre o conteúdo daquela ordem. É um mal que é muito praticado por burocratas. Isso que é o mal banal. Né? O mal banal não é, por exemplo,
um homem que comete uma violência contra a mulher, isso é banalidade do mal? Não, porque aquele homem odeia a mulher, isso que nós chamamos de machismo, né? E de violência contra a mulher. Tem um ódio, né? Porque aquela mulher não é, vai ao encontro dos desejos dele e ela reluta em ser esse objeto para ele. Então ele vai e agride ela, tem uma relação sexual forçada. Então, mas ali tem um ódio, né? Ali tem uma motivação. Diferente do Eichmann. Eichmann não tinha motivação. Ele não era um antissemita. Ele não tinha ódio judeu. Ele simplesmente cumpria ordens. Então, a Hannah Arendt, ela pensa sobre aquilo que não pode ser punido, não pode ser perdoado. Ela está pensando nos horrores perpetrados nos campos de concentração, porque foram uma novidade tão atroz que é difícil construir leis que fossem capazes de puni-las. De tão fora de parâmetros históricos. Tá? Portanto, é nessa esteira argumentativa acerca do perdão e da punição que Paul Ricoeur nos adverte que a anistia é a caricatura do perdão, pois é uma tentativa deliberada de institucionalizar o perdão e, concomitantemente, varrer para debaixo do tapete aquilo que deve ser punido. Então, por que a anistia é tão perniciosa? Porque transforma o perdão em esquecimento. Isso que eu estou tentando. O perdão não é esquecimento. O perdão precisa punir. E quando você cria a lei da anistia, você não está punindo aquilo que tem que ser punido. Você simplesmente está esquecendo. Perdoar não é esquecer. Perdoar é punir e permitir que o agente que cometeu o ato volte a agir novamente. Esse é o grande problema da lei da anistia. No Brasil, ele aparece como um perdão coletivo sobre aquilo que deveria ser punido, ou seja, crimes perpetrados contra os direitos humanos. E aí agora, né, nesse segundo movimento da nossa conversa, de certa maneira já direcionando para o final, né, você já deve estar um pouco cansado de me ouvir falando tanto, eu trago a Beatriz Sarlo, né, que é uma autora argentina, que eu acho muito interessante, convido a vocês a lerem sobre ela, a lerem os seus escritos, né? Aos olhos de Beatriz Sarlo, recordar, por intermédio da narrativa, caracteriza-se como uma atividade de cunho natural e nos toma de assalto sem que tenhamos ou não vontade de trazer algo passado à nossa presença. Algo similar que ocorre quando sentimos um odor, não podemos não sentir um cheiro, né? Só que essa naturalidade da memória, para Sarlo, só acontece em situações individuais e políticas normais. Quando não há essa normalidade, não há essa possibilidade de lembrar de maneira tão espontânea. Então, Beatriz Sarlos nos adverte que essa naturalidade do ato de recordar só se torna efetiva em condições subjetivas e políticas normais. É nessa perspectiva que ativar a memória através das narrativas testemunhais tornou-se um dever após o fim das ditaduras militares que assolaram boa parte dos países da América Latina que estiveram sob o império da violência e da censura. Então, se a gente está dizendo que em situações não normais torna-se extremamente difícil lembrar, é nesse sentido que as políticas de esquecimento fazem com que se torne tão difícil lembrar. As políticas de esquecimento fazem com que a situação política não seja normal. Não permite que nós possamos lembrar daquilo que ocorreu. Então, para Beatriz Sarro, o testemunho possibilitou a condenação do terrorismo de Estado. A ideia de nunca mais é sustentada porque sabemos o que queremos dizer quando desejamos que isso não seja repetido. Os atos de memória foram uma parte central da transição democrática. Assim, a memória, nessas circunstâncias,
passa a ser compreendido como um dever, uma vez que recordar galgou o status de atividade restauradora dos laços sociais e comunitários que foram perdidos durante o período de exílio ou pelas práticas violentas realizadas pelo Estado. Né? Então, a prática de narrar o que aconteceu, ele voltou a tecer esse fio, né, essas linhas do tecido social. Seja porque esses tecidos foram esgaçados por conta da violência, seja pela distância de amigos, de parentes, que foram obrigados a construir essas distâncias porque estavam sendo perseguidos e tiveram que ser exilados. Né? No Brasil, nós tivemos milhares e milhares de pessoas que foram obrigadas a se exilar, entre eles figuras emblemáticas, né, da nossa vida social, como, né, a exemplo do Chico Buarque, que teve que se exilar. Né? E aí as pessoas às vezes falam, né, é fácil se exilar em Paris, né? A gente não pode esquecer que Chico Buarque sempre foi uma pessoa com condições financeiras muito abonadas, mas estar exilado é estar sem contato com seus pares, sem contato com a sua realidade do seu país. Uma coisa é você viver em Paris porque você quer, outra coisa é porque você é obrigado a estar lá e sem você poder sair desse local. É uma coisa completamente diferente, né? Embora seja Paris, uma coisa é você estar em Paris sem poder ver os seus, né? Esse glamour de um outro país, ele é um pouco esfumaçado pelo motivo pelo qual fez você ir para esse local. Né? Então, uma pergunta que a gente gostaria de fazer com vocês é o seguinte, né? Mas por que o Brasil ainda não aderiu ao vigor do dever da memória? Uma possível resposta diz respeito à existência do receio de deflagração de conflitos, que é um sentimento mais do que pertinente, pois caso se chegue a um consenso em relação à retomada das lembranças oriundas de um passado doloroso, não há como se assegurar que essas gravitarão sobre o solo pacífico. Se a gente tem receio de voltar a falar sobre o que aconteceu durante os anos ditatoriais, que isso pode trazer dissenso, pode trazer conflito, e isso é um medo mais do que pertinente, porque a memória ela não traz nenhuma garantia de que vai ser apaziguadora. Só que esse dissenso ele faz parte da construção do tecido social e da memória coletiva. Nós não podemos abrir mão desse dissenso, desse conflito, desse choque. O motivo que faz com que a memória possua uma natureza conflituosa está na razão de ser a narrativa memorial fragmentada e lacunar. Né? Por que fragmentada e lacunar? Né? Fragmentada porque os fatos que são narrados, eles chegam para nós em pedaços. Eles não chegam numa linha contínua. E é lacunar porque as pessoas com que passaram, ou que foi cometida alguma coisa contra elas, ou elas não estão mais diante de nós para contar o que foi, ou elas contam a partir da sua perspectiva. Então, a memória não é um bloco todo coeso que é dado para nós um evento passado tal qual ele foi no passado. Ele é fragmentado, ele tem rachaduras, ele tem buracos, que tem que ser preenchido pelo modo como o indivíduo percebeu aquilo que aconteceu. Por isso que a memória é conflituosa. Eu posso dizer aqui de uma memória minha sobre alguma coisa que tenha ocorrido, junto com algum de vocês aqui, e vocês falarem assim, não foi bem isso não. O que eu lembro que aconteceu foi assim. Isso é típico da memória. A memória é lacunar, ela é fragmentada. Por isso que ela suscita conflitos. Por isso que ela suscita dissensos, desculpa. Mas não é por razão dessas características que nós devemos abrir mão dela. E principalmente no campo coletivo. E aí eu digo que os defensores do dever da memória, aqueles que acreditam em sua força restauradora dos laços sociais e cívicos, não devem esmorecer diante da ameaça de um embate iminente, pois este, né, o embate, é parte constitutiva do movimento de trazer diante de si um passado que por já haver transcorrido, é fugidio.
É preciso reconhecer que a memória é um bem comum, um dever e uma necessidade jurídica, moral e política. Por que jurídica? Jurídica porque existe ainda no Brasil um número considerado de pessoas que cometeram torturas, assassinatos e estupros que não foram punidos. Moral, porque pela não punição dessas pessoas, nós construímos uma mentalidade coletiva de que uma intervenção militar ou a volta de um AI-5 é salutar. Nós, moralmente, nós somos deficitários em relação à nossa memória. E, por fim, é também um dever político, porque a partir do momento que nós não trazemos essas memórias diante de nós, nós construímos factoides de política no qual nós temos hoje o número de militares no poder executivo federal num número quase da mesma magnitude do período da ditadura. Nós temos hoje um aparelhamento do Estado pelas forças militares. E ainda trazemos um desconforto para o próprio Exército, quando alguns oficiais dizem que o Exército não deve se meter na política. E nós temos o chefe máximo do Executivo chamando esses mesmos militares, inclusive colocando militares em postos de alto escalão que eles não têm competência. A exemplo do ministro da Saúde, que tem especialização em logística militar, né? Então, aí vocês verem o risco que esse aparelhamento militar do Estado traz para a gente. Então, agora de fato, eu me avanço para o final da minha fala, dizendo que é legítimo que uma geração futura, que não foi testemunha ocular de um fato ocorrido, tenha o direito de lançar luz sobre um evento a partir do seu ponto de vista, demonstrando que há uma relação visceral do presente com o passado. Pois hoje, o hoje rememora o ontem interpretando-o. Ao contrário, não devemos permitir que cada nova geração possa rearranjar os fatos de acordo com sua própria perspectiva. Ou seja, cada nova geração tem o direito de lançar luz sobre o passado como ele acha mais pertinente, mas ele não tem o direito de modificar o passado. Ele não tem o direito de alterar o passado e dizer, por exemplo, que nós não tivemos uma ditadura. Portanto, a história constitui-se como uma narrativa aberta, que, por ser aberta, não fecha a imagem do passado em uma única representação, mas reconstrói essa imagem constantemente, ao mesmo tempo em que reconstrói a compreensão do passado pelo presente. Os sujeitos históricos do presente dão ao passado outra interpretação. Contudo, ninguém possui o direito de manipular e modificar a matéria bruta do fato ocorrido, pois dessa forma estaria agindo como um mentiroso, alguém que deliberadamente quer modificar o passado e, consequentemente, a matéria-prima do rememorar, fechando as portas para a construção de uma memória coletiva, ao mesmo tempo em que edifica o salão de festas em que será celebrada a vitória do homem que esquece. Gente, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, agradeço.